eu sou a Carolina Lins, uma mulher branca, de cabelos loiros e olhos azuis. E hoje eu estou aqui entrevistando o Gustavo Greco. Eu sou Gustavo Greco, um homem branco de cabelo prateado e olho castanho. Você se lembra de qual foi seu primeiro contato com a publicidade? E você pode contar como foi essa experiência e o que mais te chamou a atenção nessa área? Lembro, super. Eu estudei na PUC, fiz publicidade, eu fazia publicidade e direito ao mesmo tempo. Meu primeiro contato então foi na universidade, assim, primeiro contato é desde que a gente lembra de meio de comunicação, né? Mas o contato profissional foi, então, na PUC. Eu fiz publicidade e propaganda no prédio 13, né? Ainda é 13? Ainda é. Era icônico na minha época. E fiz publicidade lá, direito no Milton Campos, e depois eu fiz uma pós também no IEC, em gestão de marcas, e um lugar que eu dou aula hoje. Então é uma história bem legal, assim, de continuidade e evolução na área. A Greco Design é reconhecida por construir marcas com identidades muito bem definidas, tanto no aspecto visual quanto no tom de voz e posicionamento. Como foi o processo de desenvolvimento dessa abordagem no Greco Design? Como que a gente começou a pensar nisso? Acho que não tem não posso falar que isso foi intencional no início. Hoje a gente sempre pensa em trazer a diferença das empresas para a evidência, né? Eu falo muito que identidade é o que me faz diferente do outro, né? E as pessoas muitas vezes têm a intenção de seguir padrões, códigos de uma determinada categoria, achando que aquele é o melhor caminho para se fazer uma marca. E, na verdade, eu acredito no contrário. Assim, eu acredito que a gente precisa identificar quais são as diferenças daquela marca para que a gente entenda qual é a identidade. Então, acho que isso passa um pouco por isso que você disse. Então, hoje a nossa busca é tentar encontrar isso, o que apenas essa marca tem, e materializar isso nos discursos visuais, verbais, olfativos, sonoros. E passou a ser, então, uma maneira pela qual a gente pensa em projetos de design. E como essa compreensão da identidade das marcas evoluiu ao longo do tempo nos projetos que vocês desenvolveram? Eu acho que eu vou abrir um pouco a pergunta para o design. Assim, acho que se a gente para pensar na evolução da disciplina, a gente tem lá o início do pensamento de design voltado muito para a formalidade, um processo industrial de repetir, replicar as coisas, e se a gente pensa no design gráfico, nessa materialidade do design clássico, do fazer, deixar a forma pronta, como que aquilo era materializado para o mundo, né? Depois a gente tem uma evolução desse pensamento e a gente começa a enxergar as pessoas interessadas em saber como que o designer, diante de um problema de grande complexidade, pensa. E aí surge o tão falado design thinking, que é exatamente esse estudo, essa descrição, esse método que pessoas que trabalham com design e criatividade, na grande maioria das vezes, usam diante de um problema, né? Que é exatamente aquela coisa do duplo diamante, né? Abre alternativas, escolhe algumas melhores, testa e implementa. Então, a gente começa a entender esse design como estratégia, como pensamento, a gente começa a ver as empresas interessadas em ter pessoas do design ocupando cadeiras no board, por exemplo, porque o raciocínio da maneira pela qual designers pensam passa a ser interessante e estratégico para as empresas, até hoje o que a gente está vendo aí de um design computacional, que é esse design feito para milhões, bilhões de pessoas, com todas as tecnologias que a gente tem à nossa disposição, né? Então, acho que as soluções passam também um pouco por isso, não deixando claro que um não deixa de existir com a mudança para o outro, né? Hoje a gente tem isso tudo junto. Nós somos uma empresa de design muito clássico, né? A gente é muito ligado a essa questão da formalidade, do material, do acabamento, mas sabendo que temos a função de uma disciplina que gera resultados e posicionamento estratégico para os nossos clientes. Então, você consegue misturar isso tudo aí em uma coisa só, ou em várias coisas. Sabemos que cada projeto que vocês realizam possui suas características, mas a gente gostaria muito de saber como é o processo de criação de vocês. Se vocês utilizam alguma fonte de inspiração ou referências. A fonte de inspiração, falo isso em todas as entrevistas que eu faço, para mim é o problema. Você entender o objeto, o problema de design que te é dado, e nele você encontra todas as respostas que você precisa. Eu falo muito isso, as pessoas muitas vezes querem investigar, né?
o que é feito fora. Tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. E eu penso o contrário, assim, olhando para o seu problema de design, para o objeto do seu trabalho, que você encontra todas as respostas, a paleta cromática, a tipografia, o acabamento, o discurso verbal, o cheiro que aquilo tem, o gosto que aquilo tem, né? Então, eu acho que a maior fonte de inspiração é o nosso objeto de trabalho. Depois que você encontra isso, é entender o entorno disso. Então, assim, que tipo de literatura foi escrita para esse tipo de assunto? Que músicas, poemas, filmes, e aí você aumenta o seu repertório para o projeto de criação. Porque tem uma máxima que eu gosto muito, é que criatividade é unir o seu repertório com a sua imaginação. Imaginação é inerente ao ser humano. Todos nós temos, senão não teríamos sobrevivido em um mundo que era inóspito para a gente, né, diante da grandeza das ameaças e obstáculos. Se todo mundo tem imaginação, é o tamanho do seu repertório que vai fazer a sua ideia ser melhor ou pior, né? Então, munir esse cérebro e no caso de um projeto, o time que está envolvido naquilo, de ideias que realmente tragam ali insumos para que essa ideia saia a mais brilhante possível. Legal. Em uma entrevista anterior, você mencionou que o design vai além da estética e atua como uma ferramenta estratégica para os negócios. Poderia nos explicar como você enxerga o papel do design na construção de marcas e no desenvolvimento de soluções que impactam diretamente os negócios e os projetos dos seus clientes? Design como estratégia, como ferramenta de negócio. Eu acho que é muito o que eu falei, assim. Marca está diretamente relacionada à escolha. A gente está diante de um mundo competitivo, com milhares de possibilidades semelhantes quando você vai escolher seu colar, por exemplo. Existe ali uma série de marcas que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? O que te faz escolher por este e não por aquele? Você só vai conseguir tomar essa decisão quando você tem evidenciado o porquê aquela marca existe. Qual é o motivo da existência dela no mundo? Uma frase que eu gosto muito é: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E aí a gente esbarra em um conceito importante de marca, que é o tão falado propósito, que é exatamente esse motivo pelo qual aquela marca existe, em um mundo que a gente não precisa de mais marca nenhuma, né? Então, eu acho que o design tem esse papel de entender esse propósito, de encontrar esse que é a interseção, né, das suas crenças, do que você faz de melhor e dos problemas do mundo. A interseção desses três círculos é exatamente esse motivo da sua marca existir, o propósito da marca. E uma vez encontrado isso, como que isso vira discurso? Como que isso vira materialidade? Falei essa palavra várias vezes hoje, né? Mas como que isso pode ser gerado um ponto de contato para os sentidos? Porque outra coisa super interessante de dizer, quanto mais sentidos são gerados em uma experiência de marca, mais memorável ela é. Então, se a gente tem sentidos estimulados ao mesmo tempo em uma experiência de marca, a gente vai ter essa marca lembrada. E lembra que eu falei logo no início, e lembrar é fundamental para a escolha. Eu só escolho aquilo que eu lembro, eu só escolho aquilo que eu lembro ter associações na minha mente, no meu coração, positivas em relação àquilo. Porque marca é isso, marca é tudo aquilo que gera associações mentais e emocionais nas pessoas. Tudo isso é marca, né? Então, acho que eu divaguei, mas foi bom. Acho que... A Greco Design já foi premiada em diversos festivais internacionais, como o Cannes Lions e o Design Award. Nós gostaríamos de saber qual desses prêmios teve um significado importante e especial para você. Se você também pudesse compartilhar um pouco sobre o projeto que você desenvolveu e como foi o processo criativo. São vários, né? Acho que a gente fez uma conta, a gente agora está com 120 prêmios, eu acho. Acho que todos os prêmios têm um lugar especial. Assim, eu não gosto de... Eles são de épocas diferentes, eles tiveram papéis diferentes em determinadas épocas, né? O primeiro prêmio internacional que a gente ganha tem esse papel de colocar a gente em evidência em um cenário fora daqui. Sim. Ao passo que a gente ganhou o nosso 5º IF Design Award Gold, o que fez da Greco a empresa brasileira com mais ouros na história de um prêmio que tem mais de 70 anos de existência. Então, assim, ele tem o mesmo valor ou um sabor diferente desse primeiro prêmio que a gente ganhou em 2012 internacional,
que foi Cannes, né? O maior Sim. prêmio de criatividade do mundo. Então, a gente acabou escolhendo premiação como uma estratégia de posicionar a Greco. Nós não fazemos parte do Reixuí São Paulo, então a gente escolhe, a gente toma essa decisão de, lá atrás, né? A gente talvez não tenha os mesmos clientes e as mesmas oportunidades que outros estados têm, mas a gente vai ter o mesmo número de premiações para se colocar ali num ranking de igual para igual com os pares que a gente admira no mercado. E hoje a gente está, o IF fez um ranking também, e a gente está em segundo lugar na América do Sul, no ranking deles de premiação. Então, todo prêmio é uma alegria, acho que ele tem uma função de validar ali, né, porque geralmente são prêmios julgados por um time de especialistas de alta performance, né, e conhecimento. Então, eles têm esse papel de validar o seu trabalho, né? A gente usa isso comercialmente para dizer que quando um cliente senta aí para conversar com a gente, que a Greco tem um trabalho de nível mundial, e não sou eu que estou dizendo, é aquela estante de prêmios que demonstra isso. Sim. Se manter atualizado. Então tem esse papel, tem um estímulo de equipe, quer dizer, é ótimo todo mundo sentir que a gente foi bem, que a gente ganhou, né, numa competição. Prêmios têm um papel importante na conscientização das pessoas em torno de uma disciplina, quer dizer, você consegue, por meio de premiações, entender o que é considerado uma produção de alto nível global, e um papel de você voltar para o seu cliente e falar, olha, valeu a pena, a ideia que a gente teve foi reconhecida, né? Então, acho que é uma estratégia que a gente vem adotando há alguns anos, com muito sucesso, mas que a gente perde também. Eu falo que quem compete em alta performance ganha e perde. E no começo eu ficava meio puto, agora eu já estou muito mais aí. Durante a sua trajetória, tanto acadêmica e de estudante como profissional, qual foi o momento que você percebeu que você queria empreender e nessa área de design também? Eu sempre empreendi. Eu trabalhei muito pouco tempo em empresas de outras pessoas. Acho que isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Eu trabalhei com ele em posto de gasolina quando eu era jovem. Triste falar essa frase. E trabalhei com ele em posto de gasolina. E ali eu acho que eu tomei gosto por ter o próprio negócio e empreendi desde o começo. Eu não sei te dizer assim... momento, né? Acho que no momento, desde o início, assim, porque eu já abri um escritório logo no início da minha carreira e tenho a Greco há 20 anos, né? Então, é algo meu, assim. Sim, e você fez a escolha também entre o direito e a publicidade, né? Na verdade, eu sou advogado, né? Eu fiz exame da OAB, tenho minha carteirinha até hoje. Eu achei que eu seria um advogado criminalista, mas não me arrependo de ter feito. Eu acho que toda a formação te traz alguma coisa a gente está falando de identidade, né? Te traz alguma coisa de diferente, e eu faria de novo, assim. O direito me deu uma base boa para muita coisa. E por último, eu queria que, se você puder também, dar algum conselho, sugestão para a gente que está no primeiro período e também para todo mundo que faz publicidade e quer chegar num patamar profissional tão incrível igual o seu. Muito obrigado, primeiro. Bom, eu acho assim, vai parecer piegas, mas a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Acho que pouca gente, inclusive fazer essa ressalva, no Brasil tem esse direito, né? Muita gente trabalha com aquilo que não quer porque não tem outra possibilidade em função de todas as contradições do nosso país. Mas se você pode, né, escolher aquilo que você realmente goste de fazer, porque o resto você aprende. Gostar do que faz não aprende. E investir naquilo. Gastar energia, gastar tempo, dar a cara a tapa, correr atrás de onde você quer fazer um bom estágio. Porque a vida é feita de passos. Não é? Então foi isso, gente. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de tempo. Eu sei você ficou nervosa? Não precisa ficar nervosa. Tá bom. Aí que você é bem importante.